A paz do Senhor, igreja, amém? Olha, eu não preparei versículo, eu só vou falar pra Carol. Porque assim, falar bem da Carol é a gente chover no molhado, né? Ela tem essa cara de tofona, brava, madamezinha, mas no fundo é uma florzinha que fica olhando pro gato o dia inteiro, falando que ama. Ela também é a pessoa que quando estava todo mundo com dificuldade lá em casa, a gente ficava 5 da manhã com meu pai no hospital, aí ela lia Jó pra gente, a gente ficava, meu Deus, que doideira. Quando a gente ia pro enterro, ela fazia piada, eu fazia também. Quando estava todo mundo perdido, ela tinha um caminho pra gente ir. E agora ela também tem um peso pesado, ajudando ela na vida, na caminhada. E eu tenho certeza que ela é uma bênção nessa igreja. A pessoa que dizia que nunca ia cantar, que não gostava de vir aqui na frente, hoje está quase uma pastora, né? Então só queria dizer que a gente te ama demais. Mesmo a distância estando longe, a gente não tem um relacionamento perfeito, porque ninguém tem. A gente tem que... Com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem que recompensar pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem que recompensar pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso é você. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Então, Carol, essa foi a homenagem, né, que a gente fez. As meninas aí dançaram para poder te fazer essa homenagem. E eu te desejo de todo o coração que o Senhor te abençoe grandiosamente, que você continue sendo essa mulher abençoada, que é dedicada, que cuida da gente, que toda a célula está preocupada ali com um lanchinho pra gente no final, nunca deixa faltar nada, tipo, toda vez tem um negocinho muito gostoso que ela sempre faz pra gente comer, pra gente ir embora, né, barriguinha cheia, para que você possa sair vitoriosa, e eu te desejo um feliz aniversário. Oi, Carol. Bom, você sabe que eu não sou muito bom com as palavras, mas nesse dia, a palavra que eu tenho para definir é gratidão. Gratidão a Deus por ter colocado você nas nossas vidas. Você ouviu aqui minha mãe falando, e tanto você, Carol, foi resposta de oração. Resposta de oração tanto do meu pai, da minha mãe, minha também. Você não sabe como meu irmão vivia sofrendo. Enfim, ver ele feliz foi, enfim, obra de Deus na vida dele. E quando você entrou nessa vida, você mudou totalmente. Eu quero muito, eu torço para que, não sei se esse ano, mas no ano que vem,
eu quero ver o meu sobrinho correndo aqui pela igreja, e já tem nome, né? Gabriel Henrique de Arrascaeta. Feliz aniversário, Carol. Oi, Carol. Eu vou ler um versículo aqui para você que é o que eu realmente desejo. Oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como espiritualmente. Essa palavra eu dedico muito a você mesmo, é basicamente tudo que eu dedico a você, que eu preciso, que eu vejo em falar com você. Continua sendo essa pessoa sábia, muito inteligente com as palavras, boas pregações, muito boas pregações dela. Eu devo também deixar um versículo que se encontra em Hebreus 13:7. Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Bom, esse versículo, assim que eu li, eu já pensei logo na Carol, já lembrei logo dela. Ela é uma excelente líder, eu não podia ter escolhido melhor alguém para liderar os jovens que ela. Não só por ter a nossa faixa de idade, ter o mesmo humor que a gente, mas também por todo o resto, toda a atenção que ela tem dado a gente. E esse versículo principalmente pelo exemplo, pela admiração que a gente tem por ela, não somente eu, mas todos aqui temos essa admiração pela fé que ela tem, ela ter sido tão usada por Deus nesses últimos dias, na sexta-feira, 2 dias depois do domingo. Ela tem sido, de fato, uma mulher de Deus aqui. Os jovens, a gente tem crescido cada vez mais essa admiração que a gente tem por ela. Feliz aniversário. Enfim, obra de Deus na vida dele. E quando você entrou na nossa vida, você mudou totalmente. Seja na maneira que a gente se comporta, na maneira que a gente come, ou até mesmo um chuveiro quente em casa, né, Leandro? Enfim, nesse dia eu desejo para você o melhor de Deus, que os seus planos, enfim, Deus conhece o coração, seus desejos estejam pautados na vontade dele. E eu quero muito, eu torço para que, não sei se esse ano, mas no ano que vem, eu quero ver o meu sobrinho correndo aqui pela igreja, e já tem nome, né? Gabriel Henrique de Arrascaeta. Feliz aniversário, Carol. Vão se cumprir. Deus tem grandes planos, Deus tem grandes projetos para esse lugar. Amém? Quem crê nisso, fala amém. Dê glória a Deus bem alto aí, igreja. Vamos tomar posse dessa promessa, vamos tomar posse da palavra do Senhor. Porque Deus tem coisas grandes, Deus não tem coisas pequenas para nós, não. Deus tem coisas muito grandes. Basta apenas que estejamos disponíveis para Ele, que nos coloquemos à disposição do Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Amém? E eu tenho certeza que esse casal já falou, eis-me aqui, Senhor. E eles estão caminhando, eles estão trilhando esse caminho na presença do Senhor. E aquilo que Deus tem preparado para vocês, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vocês farão grandes coisas na obra do Senhor aqui nesse lugar, amém? E eu profetizo, Carol e Leonan, vocês para o Senhor Jesus, amém? Aleluia! Receba aí, amém? Então, rapidamente, eu não quero me alongar, né? Eu fiz até aqui um rascunhozinho para eu não me perder, mas eu não vou falar isso tudo, obviamente. Mas eu quero falar com você, Carol. Primeiro que no Salmo 116, como foi lido aqui no início, já era a palavra que eu ia realmente falar hoje, pastor, e a gente vê que Deus só testifica, né, na sua palavra, o Espírito Santo vem testificando aquilo que Ele quer falar. E no Salmo 116, no versículo 12 apenas, diz que nós devemos ser gratos, né? E devemos agradecer a Deus de uma forma que muitas vezes nós não entendemos, que nós queremos servir a Deus da forma que nos convém e não da forma que convém ao Senhor, não é? Mas aqui o salmista diz assim: o que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida, não é? Aí logo em seguida Ele mesmo responde: pagarei os meus votos, amém?
E que você possa pagar esses votos. Carol, você e Leonan possam pagar realmente esses votos na presença da congregação. Que vocês possam tomar esse cálice da salvação e repartir esse cálice com as pessoas que estão necessitadas, como vocês têm feito até agora. E eu tenho certeza que farão ainda muito mais. Se não falar em gratidão, né? E até se torna um lugar comum, né? Ação de graças, falar em gratidão. E lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, do versículo 16 ao 18, diz: alegrem-se sempre, orem continuamente. Perdão, porque eu fiz uma... Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegre-se sempre, mesmo nas adversidades. Essa é um adendo meu. Alegrem-se sempre mesmo nas adversidades. Como foi falando aqui, a vida não é um mar de rosas. Não é verdade? A gente sabe disso. A vida ela é feita de obstáculos. Não é? Porque se não fossem os obstáculos, nós não teríamos como aprender, né? E como tirar proveito de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Não é? E no nós você passa, você tropeça naquela pedra. Então, Carol e Leonan e toda a igreja, e essa palavra que Deus me deu, que até hoje foi, Bia e Lucas me perguntaram: Vó, o que tu vai pregar? Eu falei: eu não vou pregar, eu vou falar uma parábola. Mas há uma coisa que não é tão comum de se falar na igreja, e principalmente no culto e ação de graças, mas foi o que Deus colocou no meu coração durante toda essa semana, e eu tiro disso um grande aprendizado, tá? Lá em Juízes 9, do versículo 8 ao 15, se você não abrir a sua Bíblia, não tem problema não, você pode acompanhar só a minha leitura, tá? E eu não quero aqui entrar nos pormenores, né? Eu não quero entrar aqui no contexto dessa passagem, porque é aquela passagem que fala sobre Abimeleque, né? Sobre o que ele fez com seus irmãos, né? Os filhos de essa parábola. Eu não quero lembrar desse contexto, eu quero apenas que vocês prestem atenção nessa parábola, a parábola de Jotão. Quando foi avisado disso, né, dessa tragédia toda que tinha acontecido na casa dele, que o Abimeleque tinha mandado matar todos os 70 irmãos, né, para que ele reinasse sozinho. Quando Jotão foi avisado disso, pôs-se no cume do monte Gerizim, levantou a voz e clamou: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram certa vez, começa a parábola, foram certa vez as árvores a ungir um rei. Disseram a oliveira: reina sobre nós. A oliveira, porém, lhes respondeu: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores, as árvores da figueira: vem e reina sobre nós. A videira, porém, lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que alegra a Deus e os homens, e iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se na verdade me ungires rei sobre vós, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. É interessante, né, essa passagem. A primeira vez que eu parei a meditar e Deus me mostrou a riqueza que há nesse texto, eu falei: Senhor, que coisa tão importante para as nossas vidas hoje. E isso que eu quero falar com vocês aqui, irmãos, não somente com a Carol, não somente com o Leonan, mas eu quero toda a igreja, porque a nossa caminhada no Evangelho, a nossa caminhada na presença do Senhor, ela vai ter realmente esses percalços e com propostas. O mundo vai vir com coisas que vão querer tirar você da presença de Deus, projetos, né, tremendos, coisas que vão querer desviar você desse caminho. Falar: Carol, você está dando lá na igreja o seu melhor, mas você às vezes não é reconhecido. Vão vir pessoas, vão chegar e vão falar e vão buzinar no ouvido de vocês, mandados pelo inimigo para desviar vocês do propósito de Deus. Mas que vocês saibam sempre dizer não, porque olha só, essas 4 árvores, né, elas são um exemplo da vida cristã. Eu vejo assim. A oliveira, né? A oliveira,
ela produz o quê? Você viu lá, né, onde se espreme a oliveira e tudo, a azeitona, né? Ela produz azeitona e a azeitona produz o azeite. E o azeite representa o quê? A unção. O azeite representa 1 Reis 19, do 15 ao 16, está falando sobre isso. E objetos consagrados a Deus, em Êxodo 30, 22 ao 29, e também para untar o corpo. Então a importância da oliveira é grande, não é pouca coisa, não é? Ela produz um fruto, e um fruto que ele leva à unção, simboliza a unção. Então, quando a oliveira diz, eu vou deixar tudo isso para reinar, o que é ser uma rainha sobre as outras árvores, se eu já sou muito mais do que isso? Se eu produzo algo que venha trazer a unção para as pessoas, eu tenho muito mais importância na presença do meu Pai que me criou do que sendo uma rainha sobre as outras árvores, não é? E aí a oliveira então fala, eu gosto muito de figo, né? Eu adoro doce de figo, gosto de comer o figo, eu gosto bastante. E ele é um fruto muito gostoso e também era usado para remédios. Lá em 1 Reis, do capítulo 20, versículo 7, diz que ele era usado para unção, né? Para untar, né, as feridas. E ser igual à figueira é ser cheio de alegria, que é o fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, 22. A alegria é o fruto do Espírito Santo. Então a figueira falou, eu vou largar tudo isso que Deus me deu. Deus tem o poder de curar através do meu fruto. Deus tem um unguento para curar as feridas das pessoas. Eu vou largar esse dom, esse ministério que Deus me deu, o dom da alegria, que é o dom do Espírito Santo, para ser uma rainha, para reinar sobre as árvores? Não quero isso para a minha vida. Amém? A videira, ela aponta para a comunhão. Agrada a Deus e aos homens, versículo 13, está aqui, olha. A videira, porém, lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria dominar sobre as árvores? Então, gente, a comunhão é algo tremendo para as nossas vidas. Nós não devemos abandonar a comunhão com o Senhor por nada, por proposta nenhuma deste mundo, nem pelo rapaz mais bonito que chegar para você, menina, e falar assim, olha, vem, vamos casar, vamos fugir, vamos fazer isso aqui, e você se encantar por ele e sair da igreja e querer levar uma vida aí de qualquer maneira, largando aquilo que Deus tem para você. Nenhuma proposta vale a pena, meu irmão, minha irmã. Nenhuma proposta do mundo vale a pena. Que olha, eu vou largar aquilo que agrada a Deus e aos homens. Então a comunhão não é só com Deus, não. A comunhão é com os irmãos também. Não adianta vir para a igreja e aqui louvar, adorar, pregar, orar, cantar, e você ter uma diferença com o teu irmão. Você tem um problema no seu coração, um problema de perdão. Às vezes você não perdoa a pessoa e está aqui falando, eu estou servindo a Deus. Está não. Sem comunhão você não está na presença do Senhor. Amém? Então se apresse. Se você tem um problema desse na sua vida, se apresse a se consertar. Porque sem comunhão não tem como. E ali a videira também falou, eu vou largar tudo isso por uma proposta do mundo para ser rainha sobre as árvores? Não. Então vem, espinheiro, vem você. Ele então fala assim, tá, se vocês querem eu vou reinar sobre vocês. Mas o que é um espinheiro? Vocês conhecem um espinheiro? Vocês já viram um espinheiro na vida? Já? É um arbusto, né? Pequenininho, no máximo ele chega a 2 metros. É um arbusto pequenininho, sem folhas e com espinhos. Como que esse arbusto vai dar sombra para as outras árvores? Como que esse arbusto vai reinar sobre as outras árvores se ele é o menor de todos ali? Se ele não tem capacidade, se ele não pode fazer o que ele estava se prometendo a fazer? Assim é a proposta do mundo na nossa vida. Amém? Não acredite
em alguém que chega para você e fala assim: olha, eu tenho coisa melhor para você do que a igreja. Não acredite nisso. Repreenda na hora em nome de Jesus. Que caia fogo sobre esse arbusto, que caia fogo sobre esse espinho. Carol, eu acho até que eu já falei muito, né? Então, Carolzinha, que você seja como essas árvores, para que resplandeça sobre essa igreja. E já vejo que já está, né? Que você seja a oliveira, que você busque a unção, sempre ser como uma oliveira, que você seja como a figueira, que você busque a alegria no Espírito Santo na tua vida e na tua casa, no teu casamento, na vida da igreja que você serve. Amém? E que você seja como a videira, que você tenha comunhão constante com Deus e com os homens, e que nunca falte para você a unção do Senhor sobre a tua vida. Amém? E eu agradeço muito a Deus, porque Ele me deu uma neta linda, maravilhosa, né? Apesar dela, quando dormia comigo, eu falei: vó, quando tu morrer... Carol, fala. Vó, posso falar uma coisa? Pode, Carolzinha, mas vamos dormir, tá? Quando tu morrer, eu falei, lá vem bomba, né? O que é isso, né? Vó, quando tu morrer, tu deixa teu guarda-roupa pra mim? Olha só. Olha só, gente. Aí eu falava: tá bom, Carol, vamos dormir que eu não vou morrer agora não. Vamos dormir. Mas, gente, essa é a alegria da nossa vida, essa é a alegria da nossa família. E glória a Deus, né, por estarmos aqui. Pastor Jorge não pôde vir, né, mas ele mandou um abraço para você. Cumprimento a igreja, meu Pai do Senhor. Amém. Estou muito emocionada, foi uma noite muito especial para mim. Eu podia citar todo mundo que fez alguma coisa, que contribui para a minha vida. E eu sou muito grata, não quero me estender muito nas palavras. Pastor Carolino, irmã Sônia, com a decoração, com a roupinha, com tudo que vocês sempre fazem com muito carinho. Os jovens, um dia eu conversei com a Larissa, e agora com a minha família aqui, falando um pouquinho do lado deles da saudade, eu posso dizer para vocês que eu fico muito tempo longe da minha família. E isso mexe muito comigo. Mas eu encontrei uma família aqui. E quando eu olho para cada jovem, quando a Larissa está ali em casa, às vezes eu não estou com a minha irmã, não estou com alguém, a Carolzinha vem e fala todo dia que me ama. Aí eu entendo, porque por mais que eu não esteja com a minha família lá, e que mesmo eu agradeço muito a eles. Eu agradeço a Biazinha, porque eu sei o quanto ela sofre em casa com a saudade. E às vezes ela acha que eu não estou tão presente, mas ela não sabe que às vezes eu não consigo olhar para ela de tanta saudade. E então, eu fico muito feliz dela poder estar aqui, do Luquinhas. Ele sabe o motivo. Eu tenho estado de joelhos várias vezes, porque eu peço muito pela sua vida. E vocês são muito especiais para mim. Eu achei que existia uma dor no meu coração que nunca seria curada. E hoje, eu até achei muito respeitoso do sogro representar o Tione só como pastor. Mas o Tione é o meu padrasto. Eu perdi meu pai e Deus me deu um presente de olhar para o Tione e saber que ele vai ser um pai que eu não tive. Eu brinco com o Leonan, que eu falo assim: graças a Deus que Deus me curou e Deus me deu uma pessoa que sempre foi tão importante para mim, que vai ser o avô dos meus filhos. Eles não vão estar sozinhos. Quando eles forem para casa da minha mãe, ressaltar, porque foi aqui que eu fui curada pela perda do meu pai. Então você é um pai para mim. Eu te amo do fundo do meu coração. Eu sei que não anulo o que eu sinto com meu pai, só que eu tenho uma segurança de saber que minha irmã nunca vai sentir a falta de um pai porque você está lá. Ela não está sozinha, minha mãe é cuidado. Essa segurança de eu poder fazer meu ministério, da minha família estar bem, é por parte de você. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus avós, que eu cresci a vida toda vendo fazer isso. Eu não tenho nem o que falar da minha mãe. Ela é a minha maior inspiração. Eu entendo que Deus é tão perfeito, porque quando Ele decidiu que ia tirar alguém da minha vida, Ele tirou meu pai, porque se Ele tirasse a minha mãe, Ele me levava junto. E olha que tirar o meu pai foi uma situação muito complicada para mim, mas eu não consigo viver sem minha mãe. Eu falo com o Leonan em casa, né? Eu não gosto de passar isso para eles não ficarem preocupados, mas que saudade. A minha mãe, eu vi ela dar a vida por mim, fazer tudo por mim.
e ela foi minha maior inspiração. Eu lembro que eu passei uns 3 anos muito difíceis de saúde, era muito difícil manter fé, manter tudo, e meu pai às vezes fraquejava ali e falava assim, não filha, e me acobertava em momentos de tristeza, e minha mãe sempre, ela me dava colo, mas sem me tirar da presença e falando, não, não é assim, e tudo quando dava errado, ela estava ali. Então, eu não tenho o que falar para minha mãe, porque ela é a minha vida. Hoje em dia, quando eu olho, eu falo com o Leonor, eu entendo que Deus é tão perfeito, porque quando Ele decidiu que ia tirar alguém da minha vida, Ele tirou meu pai, porque se Ele tirasse a minha mãe, Ele me levava junto. E olha que tirar o meu pai foi uma situação muito complicada para mim, mas eu não consigo viver sem minha mãe. Eu falo com o Leonor em casa, né? Eu não gosto de passar isso para eles não ficarem preocupados, mas que saudade. A minha mãe, eu vi ela dar a vida por mim, fazer tudo por mim. E ela foi minha maior inspiração. Eu lembro que eu passei uns 3 anos muito difíceis de saúde, era muito difícil manter fé, manter tudo. E meu pai às vezes fraquejava ali e falava assim, não filha, e me acobertava em momentos de tristeza. E minha mãe sempre, ela me dava colo, mas sem me tirar da presença e falando, não, não é assim. E tudo quando dava errado, ela estava ali. Então, eu não tenho o que falar para minha mãe, porque ela é a minha vida. Hoje em dia, quando eu olho, eu falo com o Leonor, eu falo culto. Aí elas falam assim, não, tem que fazer. E o Leonor falando, minha família falando. E hoje eu vejo quão importante é tudo isso, porque as pessoas, elas falam as coisas e elas nem sabem que Deus está falando. O momento de eu perceber o quão importante é para mim o Tione como pai, foi quando o pastor cantou meu tributo, que foi o dia que eu entreguei a vida do meu pai, indo para o caminho, que a minha avó estava comigo, meus pais, e eu falava assim, meu Deus, eu nunca vou aceitar isso, eu nunca vou viver isso. Aí eu vejo que perder meu pai ajudou tantas pessoas. Eu converso hoje em dia sobre como você perde alguém, e eu converso como você aceita alguém, passar por tudo que eu passei num processo de pisar, onde a gente não tinha data para casar, só que a gente tinha uma vontade de estar junto. E a gente, isso mexe comigo porque a gente tinha todo o impossível, mas a gente fez o possível porque era a vontade, tanto minha quanto dele, de tudo. Fiquei longe da minha família e eu sinto paz. Eu sei que a saudade, ela é humana, mas eles entendem. Deus é tão perfeito que Ele faz, minha mãe entende, ela vem, a gente faz. E Ele me deu um marido que aceita ficar chorando, às vezes até de madrugada, gritando com o quadro do meu pai. Ou às vezes eu olho pra cara dele e fico contando história que ele já sabe. E fico falando do quanto a Carolzinha, ele brinca que quando eu entro em Petrópolis eu sou outra Carol. Que ele não... que ele deixa esse lado criança meu, de certa forma, esse lado de alegre, ele não deixa morrer. Quando eu tô longe, eu tô triste, ele vai, não, vamos fazer. E não deixa isso acabar, porque às vezes a circunstância deixa a gente muito mal. E eu sou muito feliz, muito alegre pela vida dele. Eu brinquei com ele, né, que ele só tem uma opção, ou ser... Não. E a gente fica enfurnado lá dentro de casa, a Sônia até fala, né, acho que vocês fossem sair mais, só que a gente fica tão feliz, às vezes não tem nada pra fazer, a gente fica vendo um podcast, um negócio e conversando, e eu fico muito feliz disso. Cada jovem que mexe com o meu coração, vocês são parte tanto do meu processo ministerial quanto da minha cura. Porque eu fico muito feliz de saber que eu falei foi com a Larissa esses dias, que quando a gente permite que Deus pegue as nossas dores e Ele as cure, Ele transforma em testemunho e transforma em cura para outras pessoas. Quando a gente tenta se curar sozinho, a gente não deixa Deus tratar as feridas, a gente fica com uma cicatriz o resto da vida. Mas quando a gente entrega na mão de Deus, você vê que aquelas dores mais profundas, elas às vezes, eu falo algumas coisas com um jovem específico, olha, eu passei por isso aqui, e eu permiti que Deus tratasse, e hoje eu vejo que isso faz efeito. Então isso... Eu tô muito nervosa, então eu provavelmente vou chorar, até porque eu tô falando da pessoa que me salvou, que no meu pior momento ficou comigo, mostrou que eu era capaz de muito mais do que eu imaginei. Me deu apoio, me deu carinho, proteção, me ensinou o que é ter um amor saudável, coisa que eu nunca tive.
Eu achei que ia ser impossível achar uma pessoa que entendesse a minha dor sem passar por ela. Mas a Carol esteve ali. Ela sempre me ajudou usando motivos muito bons. E uma época que eu estava muito rebelde, eu não queria saber de igreja, não queria saber de nada. Eu tinha parado de cantar há anos atrás. A Carol, devagarzinho, foi chegando, foi me ajudando a voltar a cantar, foi mostrando que ela sempre esteve ali, seja numa conversa às 3 horas da manhã ou às 5 da tarde. Eu mando mensagem, a Carol responde, a Carol sempre está disposta a me ouvir, a me ajudar, problemas que nem envolvem a igreja, a Carol sempre está ali. Eu não tenho nem palavras suficientes para falar o quanto você é importante para mim. Eu te considero muito mais que... Veio, as meninas aí dançaram para poder te fazer essa homenagem e eu te desejo de todo o coração que o Senhor te abençoe grandiosamente, que você continue sendo essa mulher abençoada, que é dedicada, que cuida da gente, que toda a célula está preocupada ali com um lanchinho pra gente no final, nunca deixa faltar nada, tipo, toda vez tem um negocinho muito gostoso que ela sempre faz pra gente comer, pra gente ir embora, né, barriguinha cheia, e que o Senhor te conserve assim, que você cresça com sabedoria, com graça, que o Senhor Jesus sempre esteja na sua vida, tudo que você for decidir, né, na sua vida, que o Senhor esteja na frente, para que você possa sair vitoriosa, e eu te desejo um feliz aniversário. Oi, Carol. Bom, você sabe que eu não sou muito bom com as palavras, mas nesse dia, a palavra que eu tenho para definir é gratidão. Gratidão a Deus por ter colocado você nas nossas vidas. Você ouviu aqui minha mãe falando, e tanto você, Carol, foi resposta de oração. Resposta de oração tanto do meu pai, da minha mãe. Do seu valor, não despreza a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não tem mais um dia, irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensar pra você. Tirar dúvida e a gente fica horas conversando para chegar no ponto final. Então eu sou muito grata a Deus por ter você. Estou muito feliz, te desejo feliz aniversário, que o Senhor abençoe sua vida, que Deus esteja sempre com você, com a sua família, e te amo muito. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensar pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel, é o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga-se pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa Ele escreveu. Despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia Ele conhece a força e a fraqueza. Jesus Cristo é o motivo
da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Ana Carolina, falar de você, para mim, você sabe o que você representa, o que você trouxe na minha vida, né? O primeiro sentimento de ser avô, amiga querida que sempre foi, desde sempre. Então, falar de você é falar de amor, é falar de fidelidade, falar de capacidade, inteligência, né? Que isso apraz muito a você. Eu quero te dizer que hoje Deus está te dando mais um ano de vida. E a vida é um dom do Espírito Santo. Por isso nós agradecemos.